Olá pessoal, continuando então a nossa aula, a gente vai ver que essa tensão EA, tensão interna de máquina, ela é produzida, ela depende dos parâmetros construtivos da máquina, depende do valor da intensidade do campo magnético, né? Também depende da velocidade que o meu rotor gira. Se eu aumento a variação de fluxo, isso induz mais tensão. A tensão ela é proporcional, a tensão induzida no rolamento de armadura é proporcional à velocidade, à taxa de variação do fluxo magnético, né, dentro dessa espira. Então, se eu aumento a intensidade de campo, eu consigo produzir uma tensão induzida maior. Se eu aumento a velocidade de giro, eu estou produzindo mais variação, uma taxa de variação maior. Isso também aumenta a tensão induzida no enrolamento de armadura. Então, aumenta esse valor EA aqui, né, esse valor de tensão da armadura. Tensão interna da máquina, aliás. E é, também tem os parâmetros construtivos, quantos enrolamentos tem, quantas espiras tem no enrolamento de armadura, qual que é a área dessa espira, o número de polos que tem na minha máquina, enfim, isso influencia na tensão induzida. E existe uma relação que é dada na máquina de CC, né, que essa tensão interna ela é definida por essa equação aqui, tá? Essa relação. A tensão interna EA ela é dada pelo produto desse K. Esse K aqui é uma constante, é um fator constante da máquina, tá? Pelo fluxo φ e pela velocidade φm em radianos por segundo, tá? Então, o que é esse K? Esse K é uma constante, um parâmetro construtivo. Ele depende do projeto da máquina. Então, uma vez que para uma dada máquina CC, esse K ele é constante o resto da vida. Vamos dizer, pode ter uma pequena variação pela deterioração interna da máquina, mas ele vai mudar muito pouco, né? Então, ele depende lá do número de polos, número de enrolamentos, enfim, é um parâmetro constante para a máquina. Então, para uma dada máquina CC, isso aqui é uma constante, que é a constante construtiva que a gente chama, né? Então, isso não muda. Agora, o fluxo φ, ele é dado pelo fluxo total gerado lá no campo e ele pode ser alterado. Se é uma máquina com enrolamento de campo, a gente pode controlar esse fluxo φ por aquela corrente F, né, a corrente de campo. E a mesma coisa a velocidade, o ômega m, que é a velocidade mecânica no eixo, né, medido em radianos por segundo. A velocidade a gente vai depender da força motriz. Normalmente a gente trabalha os geradores, né, as máquinas CC, como gerador, a gente tem uma força motriz, o ideal é que a gente tenha uma velocidade constante, né? Se a gente quiser alterar o IAA, é mais natural, é mais comum a gente alterar o fluxo através da variação da corrente IF do que alterar a velocidade. Mas é possível também. Se a gente alterar a velocidade da força motriz, acaba alterando essa tensão induzida, né? Então essa tensão interna é dada por essa simples relação aqui. Depende dos parâmetros construtivos, da intensidade do fluxo que é produzido. Então, se a gente aumentar o fluxo, se aumentar a intensidade do campo, a gente aumenta a tensão induzida no gerador. Se a gente aumentar a velocidade ômega m, também vai acarretar no aumento da, da tensão induzida EA. A única coisa que a gente não consegue alterar, né, é o K. Porque se eu alterar o K, eu tenho que desmontar a máquina e ir lá mexer nos parâmetros físicos, construtivos. Tem que aumentar o número de espiras, tem que aumentar a área, enfim, né? Uma vez que a máquina está construída, esse K não se altera mais, né? E essa velocidade mecânica, ômega m, né, medida em radianos por segundo, como eu falei para vocês anteriormente, normalmente a gente vai encontrar aí nas aplicações industriais, a gente sempre vai falar, o motor é mais comum a gente se referir à velocidade em rotações por minuto, ou seja, em RPM, certo? O motor, o gerador está rotacionando a 1.200 RPM, que significa que em um minuto ele dá 1.200 revoluções completas, né? 800 RPM, 1.800, enfim, altas velocidades aí máquinas de alta velocidade vão chegar a 3.600 RPM, mas quanto maior a velocidade, né, maior os esforços mecânicos que a máquina tem que suportar, então entra aí questão de estrutura mecânica também para maiores velocidades, né? Mas enfim, e essa velocidade em RPM, a gente utiliza a notação um N, certo? Um N
para identificar a velocidade, para nos referir à velocidade mecânica também, né, velocidade de giro, só que em RPM. Então o ômega a gente utiliza para velocidade angular, na verdade, né, velocidade mecânica angular, medida em radianos por segundo, e o N a gente utiliza para nos referirmos à velocidade mecânica também do eixo, só que em RPM. E a conversão entre as duas é dada por essa relação aqui, né? Então, 2π dividido por 60, se eu multiplicar por um valor dado em RPM, eu obtenho a velocidade angular em radianos por segundo, certo? Mas o principal que a gente vai utilizar agora, né, essa relação aqui é importante a gente conhecer, porque a tensão induzida, a tensão interna da máquina, EA, ela é dada por essa relação, né? Então ela é diretamente proporcional ao fluxo interno da máquina e é diretamente proporcional à velocidade também, né? Se eu aumentar qualquer um desses parâmetros, consequentemente eu vou aumentar a tensão interna induzida lá da minha máquina, ok? E aí o primeiro tipo de gerador que a gente citou anteriormente, né, é o gerador de excitação independente. O que significa o gerador de excitação independente? O enrolamento de campo ele é alimentado totalmente por uma fonte à parte, seja uma bateria, seja um outro sistema de potência, que não depende do meu próprio gerador, né? Então ele tem uma bateria ou um painel solar, alguma outra fonte que produz a corrente de campo, certo? O gerador independente, então, o circuito equivalente dele é basicamente o mesmo que a gente viu o circuito simplificado, né? Ele é a forma mais simplificada de construção de um gerador, né? Então a gente tem aqui a parte do enrolamento de campo, aqui na esquerda, né? Com a resistência equivalente, RF, tem a parte fixa, que é a resistência equivalente dos enrolamentos, mais mais o resistor ajustável, né? A gente pode representar eles num só, ou pode representar dois resistores, não tem problema. A indutância LF, ou seja, é o número de espiras e a indutância que a gente vai ter do enrolamento de campo, e esse enrolamento de campo ele é alimentado por uma fonte de tensão VF, né, que é a tensão de campo. E para ele produzir um campo magnético, ele tem que ter por ele circulando uma corrente F, corrente de campo, que vai circular por esse enrolamento e vai produzir lá o fluxo dessa máquina, certo? A forma mais fácil que a gente tem de controlar ou ajustar essa corrente de campo é justamente alterando esse resistor ajustável, né? Conforme eu altero o valor dessa resistência, mantendo essa tensão aqui constante, eu consequentemente consigo alterar o valor da minha corrente de campo, né? É a forma mais prática que a gente tem de controlar a intensidade do campo, e aí, ó, controlando a corrente de campo, a gente está controlando esse parâmetro aqui, está controlando o fluxo magnético produzido lá dentro da máquina, certo? Então, se eu aumentar a corrente de campo, eu estou aumentando o fluxo e, consequentemente, eu estou aumentando EA, né? Então, se eu aumento a minha corrente de campo, IF, vai acabar aumentando o fluxo da máquina e isso vai acabar aumentando a tensão interna, EA, certo? É a forma mais prática que a gente tem na prática, né, por exemplo, ajustar, alterar a tensão de saída, tensão terminal do meu gerador, ok? E no enrolamento de armadura, então a gente tem aqui a nossa fonte de tensão que representa a tensão interna induzida lá na parte interna da armadura. Esse valor EA é dado por aquele parâmetro lá, né? Tensão interna é dado pelo fator construtivo, pelo fluxo e pela velocidade da máquina, né? Eu tenho a resistência RA, que é a resistência equivalente do enrolamento de armadura, mais o conjunto de escovas, mais as conexões elétricas internas da máquina. E aí eu tenho os terminais de saída aqui, né, da minha máquina, onde eu vou ter fornecendo aqui a minha tensão terminal, a VT, a tensão terminal que o gerador está produzindo, né? E aí a gente se refere aqui, ó, antes do enrolamento de armadura, ou dentro a corrente que passa pelo enrolamento de armadura, né, a gente chama de IA, ou seja, a corrente de armadura. Quando a corrente que sai dos terminais da minha máquina, a gente chama de IL.
Nesse caso aqui do gerador de excitação independente, independente por quê? Porque aqui, ó, o enrolamento de campo, ele não entra em contato elétrico com o enrolamento de armadura, né? Eles são independentes, eles funcionam independentes. O enrolamento de campo não está conectado eletricamente com o enrolamento de armadura. Nos outros tipos de geradores, a gente vai ver que eu posso alimentar, ligar, conectar o meu enrolamento de campo ao meu enrolamento de armadura. E aí a gente vai ter os outros tipos que a gente vai ver mais tarde, tá? Então aqui, ó, a gente chama a corrente IA, é a corrente que flui pelo enrolamento de armadura. E a corrente IL, a corrente que vai para a minha carga, a corrente que sai do meu gerador, né? Nesse caso, do gerador independente, fica claro aqui, né, que a corrente que vai para a minha carga, a corrente IL, tem que ser, né, igual à corrente de armadura, né? Mas isso aqui acontece no gerador de excitação independente, né? Ok? Então, e não vão ser em todos os geradores que a gente vai ter. A corrente de armadura é exatamente igual à corrente de carga. No gerador independente, sim. Ok? Então, se a gente pegar aqui, ó, a gente pode escrever duas relações, uma que a gente já escreveu. Para a parte do campo, né, se a gente escrever a lei de Kirchhoff das tensões, né, fazer a lei de Kirchhoff das tensões aqui, ó, nesse lado, no enrolamento de campo, né, a gente tem que a tensão VF ela tem que ser igual à corrente F, a corrente de campo que vai fluir, né, simplesmente aqui, aplicar a lei de Ohm, que na verdade só tem um elemento, vezes essa resistência. Né, do valor dessa resistência define aqui a relação entre a tensão de campo que eu estou fornecendo e a corrente de campo que vai fluir. Okay? Agora, do outro lado da armadura, né, desse lado aqui, a gente quer uma relação que nos forneça aí, ó, qual que vai ser o valor de tensão fornecida nos terminais de saída do meu gerador em função da tensão interna produzida e da corrente de armadura. Né? Então, essa tensão VT aqui de saída, essa tensão terminal, certo? Ela é dada pelo o valor dessa tensão induzida, essa tensão interna, EA, mais um potencial sobre essa resistência equivalente aqui, ó. Qual que é esse potencial nessa resistência equivalente? É dado por essa corrente, IA, corrente de armadura, vezes essa resistência, certo? Então eu posso escrever que a tensão terminal para uma velocidade constante, a gente está considerando aqui para velocidades constantes, né? Geralmente a gente vai fazer análise aí, alguns exemplos, sempre considerando que a velocidade de giro não muda na máquina, né? Então, pela lei de Kirchhoff das tensões, para o ramo o lado da armadura, a gente consegue escrever uma relação lei de Kirchhoff das tensões, ou LKT, a gente consegue escrever a seguinte relação, que a tensão terminal VT ela tem que ser igual a minha tensão interna induzida, EA, menos uma queda que vai ocorrer naquela resistência. A resistência interna, a resistência da armadura, ela produz uma queda de tensão. Né? Então, a tensão terminal, ela sempre vai ser, obrigatoriamente, nesse gerador, menor do que a tensão interna. Ou seja, lá na saída terminal do meu motor, vai chegar uma tensão que é menor do que a tensão interna da máquina. Né? Existe uma condição que é, se não tem carga nenhuma conectada na saída do meu gerador, então essa corrente IA, que é a corrente de armadura, ela é zero, porque não tem um circuito fechado. Então essa queda vai ser zero. Né? Mas sempre que eu tiver uma carga conectada, existe uma queda de tensão
aqui, nessa resistência equivalente, certo? Que me produz uma tensão terminal lá menor do que essa tensão induzida. Essa tensão interna é A, ok? Então essa relação aqui, ó, essa é a equação do gerador com excitação independente. Tá? Essa aqui é a equação principal para o gerador de excitação independente, porque ele nos dá uma relação da tensão terminal, né? Geralmente a gente quer estar interessado em saber o valor da tensão produzida por esse equipamento, né? E o que a gente chama de característica de terminal, né? Característica de terminal da máquina, ela é representada por um gráfico, né, que representa ali qual que é o valor de tensão terminal em função da minha corrente de carga, certo? Ou seja, corrente de carga, né, é o que vai para o que eu conectar aqui no meu gerador. Se eu aumentar a carga, eu estou aumentando a corrente, eu estou ligando mais carga elétrica na saída do meu gerador, eu estou aumentando essa corrente IL, né? E a característica terminal, então, ela é representada por um gráfico em função da tensão terminal, o valor de tensão em volts, né, produzido pelo meu gerador, em relação com a corrente de carga, a corrente que é exigida, que é a minha carga conectada, alimentada pelo gerador, ela exige em amperes, né? Então, se eu tenho, por exemplo, a condição que eu não tenho carga nenhuma conectada, o meu gerador está em vazio, essa corrente é zero, né? Aí pela equação aqui da tensão terminal no gerador independente, a gente tem se a minha corrente de carga é zero, como a corrente de armadura para esse caso é igual, né? A gente definiu aqui, ó, é igual à corrente de carga. Se a corrente de carga é zero, corrente de armadura é zero, então esse termo aqui é zero e a gente tem que a tensão terminal é igual à tensão interna da máquina. Então a gente tem para uma corrente zero aqui, a gente vai ter uma tensão terminal igual à tensão interna, é A, ok? Agora, à medida que a gente vai ligando lá na saída do meu gerador, né? Vamos dizer, aquele primeiro desenho que eu tinha feito lá, né, do gerador. Tem aqui o gerador, e aí eu tenho a saída aqui, os terminais. Positivo e negativo. Ele está produzindo essa tensão terminal aqui, ó, nele. Certo? Se eu tenho os terminais abertos aqui, né? Se eu não tenho carga nenhuma conectada a ele, então a corrente que está indo para a carga, não existe corrente nenhuma. É zero, porque eu tenho o circuito aberto. Então a tensão terminal é simplesmente igual à tensão interna produzida lá, induzida lá no meu gerador, né? Com velocidade constante aqui. Agora, eu vou conectar uma carga. Então, vou conectar aqui uma carga R1, certo? Conectei uma carga, opa, agora eu tenho a minha tensão terminal, que o gerador está produzindo, e eu tenho uma corrente IL. Uma corrente IL depende dessa carga aqui, correto? Então, tem um valor qualquer lá de corrente IL. Como é um gerador independente, a corrente de armadura é igual à corrente IL, né? Então, eu vou ter a relação de tensão terminal igual à tensão interna induzida. Essa tensão induzida, ó, ela não se altera dependendo da carga, né? Normalmente ela não se altera em função da carga, porque a gente falou anteriormente, ó, que a tensão interna ela depende unicamente da constante construtiva. Se eu não estou alterando o motor, o gerador, a constante construtiva não muda. O fluxo, se eu não alterar a corrente de campo, o fluxo não muda,
né? E se eu não alterar a velocidade, ó, por isso que a velocidade é constante. Se a minha carga, se o meu aumento de carga não causar alteração de nenhum desses parâmetros, do fluxo e da velocidade, a minha tensão interna não altera. Então a tensão interna da máquina não é alterada, né? Se eu acrescentar uma carga R1 aqui e essa carga não produzir, né, uma variação de velocidade ou uma diminuição de fluxo por algum efeito. A gente está partindo do princípio que eu simplesmente conectei uma carga e isso aqui não produziu, o fluxo continua constante e também a velocidade continua constante, né? Então daí a gente tem a tensão terminal agora, ela não vai ser mais igual à tensão interna. Tensão terminal vai ser a tensão interna menos uma queda dada pela corrente que foi pela armadura da máquina, vezes essa resistência de armadura da máquina. Se eu conectar mais um resistor aqui, por exemplo, um R2, e for conectando outras cargas, né, eu estou aumentando a carga que esse gerador está alimentando. Ó. Tem uma corrente 1 vindo para cá, uma corrente 2 vindo para cá. Se eu ligar mais um resistor aqui em paralelo, vai ter uma corrente 3. Então eu estou aumentando essa corrente L aqui, ó. Essa corrente L total que o gerador está fornecendo para todas as cargas conectadas aqui, ela está aumentando. Se essa corrente está aumentando, essa queda aqui vai aumentar também, né? Por isso que esse valor de resistência ele também é fixo e não se altera. Agora, se a corrente de armadura aumenta, eu estou aumentando essa queda. Consequentemente, aumentando a queda, e de novo, sem variar o fluxo, sem variar a velocidade, a tensão interna é constante. Mas se eu estou aumentando a queda, o que acontece? Eu estou aumentando a corrente, a tensão interna continua igual, inalterada, eu vou causar uma queda na tensão terminal, né? Então a curva característica, essa característica terminal, ela à medida que a corrente vai aumentando na máquina, né? Aqui, por exemplo, eu tenho a linha de tensão interna da máquina. À medida que a corrente vai aumentando, a corrente de carga aumenta, a tensão terminal ela sofre uma queda, certo? Ela tem uma queda de tensão. Quanto maior a corrente aqui de carga, menor essa tensão terminal. Então, isso aqui, ó, é devido ao que a essa queda que é equivalente à corrente de armadura vezes a resistência de armadura. Resistência de armadura é um parâmetro fixo da máquina. A corrente de armadura que está passando pela corrente de armadura é que varia conforme a minha corrente de carga também varia, né? E aí, como é que eu posso fazer, né? Como é que a gente faz, então, o controle da tensão terminal? Do meu gerador, certo? Como é que eu posso fazer o controle, né? Aumentar ou diminuir essa tensão terminal produzida no meu motor, né? Bom, dependendo da carga. A forma é, eu não consigo, por exemplo, minha tensão terminal, ela é dada, a gente extraiu do circuito equivalente por a tensão interna menos essa queda dado na resistência equivalente de armadura, né? A resistência de armadura eu não vou mexer, eu não consigo mudar, né? E a corrente de armadura depende da carga que está conectada. Agora, se eu quero controlar ou ajustar a tensão terminal, independente de qual carga que eu tenho acoplado no meu gerador, eu tenho que mexer então nesse valor aqui, ó, na tensão interna da máquina, né? Então, se eu aumentar a tensão interna, se eu causar o efeito, o aumento da tensão interna, eu consigo aumentar a tensão terminal. E o inverso também, se eu diminuir a tensão interna, eu diminuo a tensão terminal. Então, a tensão terminal, a gente falou ali que ela depende da característica construtiva da máquina, do fluxo total da máquina e da velocidade. Isso aqui eu não consigo mudar. Então, eu tenho uma forma de controlar a tensão terminal,
é pela alteração da velocidade, que a gente já falou, né? A gente já falou dos dois meios, na verdade, e a outra forma é se eu alterar o fluxo φ da máquina, né? E aí, como os dois parâmetros são diretamente proporcionais à tensão interna, né? Se eu aumentar o fluxo, eu aumento a tensão interna. E aí, consequentemente, eu vou aumentar a tensão terminal da minha máquina. Se eu aumentar a velocidade, eu também aumento a tensão interna EA e, consequentemente, também aumento a tensão terminal da máquina, ok? Em seguida, a gente vai fazer um exemplo, né? Um exemplo numérico para fazer umas continhas aí sobre calcular uns parâmetros aí de um gerador de excitação independente, ok?